boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Suelen Ogando e este é o programa Sala de Estar. É sempre um prazer imenso estarmos juntos. E hoje vamos falar sobre a família do século XXI. Como o conceito de família evoluiu e se diversificou ao longo dos anos, desde o modelo tradicional a novos formatos. A adoção, o papel do acolhimento e o impacto positivo dessas famílias na vida das crianças e adolescentes. Desafios e benefícios do novo formato da família do século XXI. Quais são os impactos na educação e como a escola, professores e a igreja abordam tal tema? Tem muito assunto importante no programa de hoje e claro que não poderia faltar o nosso momento de espiritualidade com o Padre Samuel Fidelis e o nosso Café com o Senhor com Grazi Zamboni. Então, já se ajeita aí no sofá, fica bem confortável para passar essa tarde com a gente, porque você é o nosso convidado aqui na TV Horizonte e o Sala de Estar já começou. Como a família evoluiu e se diversificou aos longos dos anos, do modelo tradicional a novos formatos. Hoje encontramos famílias sem filhos, famílias com pets como filhos, famílias reconstruídas pelo segundo casamento, gente, por aí vai. E para falar sobre isso, estamos com a professora da PUC e socióloga Andréia Santos e com o psicólogo clínico, o Wellerson Silva. Gente, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Obrigada. Muito obrigada, pessoal. Andréia, vamos começar contigo. Fala pra gente como que você avalia esses novos ajustes familiares, né? Esses novos formatos? Eu costumo brincar, né, mas uma brincadeira séria, que esses são o sinal dos novos tempos. Nas ciências sociais, de uma maneira geral, a gente vem falando sobre mudanças de comportamento para a juventude e as novas gerações, elas acabam por trazer novos conceitos, novas possibilidades de entendimento. E a família, ela tende a acompanhar essas novas questões, seja por meio dos direitos sociais, dos movimentos políticos e sociais. Então, a concepção, a família como instituição, como a gente estuda nas ciências sociais, acaba por trazer esses novos arranjos e novas possibilidades de convivência. Então, questionamos os valores eles vão se alterando e isso reflete de muitas maneiras na saúde, na educação, na família, né? Com novas apostas, novas possibilidades desses arranjos funcionarem para um grupo de pessoas ou para a sociedade como um todo. Muito bem. E o Wellerson, na sua opinião e na sua visão, como que a gente pode pensar que essa família se diversificou? Foi a partir de quando? Sempre quando a gente pensa na ideia da família, a gente precisa entender que ela está dentro de um contexto histórico, social, político, social. Então, a depender do momento que a gente está analisando, a gente vai ter um sentido, uma conotação, uma representação diferente, né? Então, a gente tem alguns marcos aí que eu acho que são importantes para a gente pensar. Quando a gente pensa ali até meados ali do século XV, século XVI, a gente via que tinha uma organização familiar na qual esses limites, né, entre família e sociedade não eram muito claros. A família era organizada em cima do ofício, do serviço em que a família praticava para a sobrevivência. A centralidade estava ali na figura do homem, do pai. Os filhos, a gente não tinha essa noção de infância que a gente tem hoje. Era mais como se fosse posses, objetos ali, né? E era girado em torno de preservar esses valores, a riqueza familiar. Quando a gente vai ali mais para o século XVII em diante, até o século XIX, a gente tem alguns eventos, influência da igreja, a gente tem essa ideia da infância sendo construída que a gente tem hoje, a gente tem a Revolução Industrial, a necessidade de escolarização. Então, as famílias, elas saem dos centros rurais, vão para os centros urbanos por causa das fábricas, né? E aí ela precisa se reorganizar de uma outra forma. Ela deixa de ser extensa e se constitui essa família nuclear que a gente conhece hoje, né? Formada pelos pais e os filhos ali, né? Então, se deixa essa questão tanto da sobrevivência ali e passa-se a ter esses laços mais da cooperação, do carinho, do afeto. A criança, ela ganha esse lugar também de receber isso também dos pais ali. E a família, ela se organiza dessa forma para conseguir sobreviver. Essa realidade que a gente vê nos centros urbanos, né?
Quando a gente pensa aí já no século XX, mais próximo aí da gente, a gente tem vários eventos. Tem as duas grandes guerras, a gente tem as questões relacionadas à discussão de gênero, a gente tem os métodos contraceptivos, a gente tem várias questões aí que começam a influenciar nesse questionamento dos papéis que vão sendo exercidos, ainda dentro da família nuclear, mas os papéis ali eles começam a ser questionados, novas possibilidades de interação. E quando a gente chega hoje, no século XXI, a gente já tem a globalização instaurada, a gente tem a internet, os limites das fronteiras, né, quase não existem. Esses limites entre família e a sociedade, eles estão mais difusos. E a gente vê que aparecem essas novas configurações, algumas delas já existiam, só que elas não eram legitimadas, não eram validadas. Então a gente tem família monoparental, a gente tem a família extensa, a gente tem a família de pais recasados. Então vai surgir nesse contexto, nesses marcos. E o que mais me admirou, que inclusive nós fizemos um programa sobre pets, é sobre essa questão do animal como família e ser reconhecido como família multiespécie, em que em casos de divórcio tem até a guarda compartilhada. Então é muito interessante como que essa família ela mudou, né, no século XXI. E inclusive para falar mais sobre essa família também, nós vamos ver agora o depoimento do Dr. Wander Moreira, que ele é filósofo e doutor em ciências da educação a respeito do conceito da família do século XXI. Vamos dar uma olhadinha? O conceito de família ele sofreu grandes mutações ao longo da história. Só para a gente ter uma informação, o surgimento da palavra, da sua etimologia, família, ele se deu lá na Roma Antiga, conhecida do latim como famulus, que significava o conjunto de empregados de um senhor. Esse atributo era dado devido à exploração de escravos. Entendia-se que o termo família era legalizado somente ao casal e aos filhos. Então, durante toda a trajetória da história, a família sofreu modificações. Hoje, no século XXI, nós temos, eu diria assim, de forma bem externalizada, um novo conceito de família. Eu poderia elencar aqui alguns aspectos da família do século XXI que está muito bem caracterizado e configurado hoje. Primeiro, novas configurações familiares. A família tradicional está dando lugar a novos formatos, como famílias monoparentais, casais homoafetivos e famílias sem filhos. Essa é uma das primeiras características da família do século XXI. Segundo, desafios para conciliar vida pessoal, vida profissional, família e trabalho. As mulheres estão sobrecarregadas de trabalho e muitas têm dificuldades de conciliar a vida profissional com a vida familiar, a educação dos filhos. Essa educação está sendo interagida, mas não de forma de uma comunicação externa muito mal feita com as escolas. Quem educa é a família, não é? A escola não educa, a família vem do berço. E isso é uma redescoberta agora no século XXI. Desafios educacionais. Então, a gente precisa encontrar um modelo educativo eficaz e ensinar, por exemplo, o respeito às diferenças. Muito bem. Bem, André, agora vamos falar um pouquinho sobre quais são os principais fatores sociais, culturais, que fizeram toda essa questão dessa transformação para a gente entender o que é a família hoje. O Ellison já deu uma adiantada aqui no meu trabalho, deu um spoiler Tá bom vendo? agora aqui no trabalho, obrigada. Né? Então, se a gente pega esse recorte agora já de século XX, século XXI, a gente começa no final da Segunda Guerra Mundial com eventos mais culturais, né? Então, assim, eventos culturais que foram marcantes, todos os movimentos culturais da década de 60, movimento contra as guerras, a pílula anticoncepcional, ela dá uma liberdade à mulher de escolhas de quantos filhos,
quando ter filhos. E isso acaba mudando um pouco a perspectiva da ideia de família, aquela família que você tinha 12 filhos, né? Eram os filhos que Deus oferecia ao casal. E isso começa a mudar. Né? Um outro evento que ele é muito importante, muito discutido, é a saída dessa mulher para o mercado de trabalho. Não só a saída, né? Mas as mulheres elas não voltam para casa da maneira como se desejava depois da Segunda Guerra Mundial. Que elas ocupam os postos, tomam conta das fábricas enquanto os homens fazem as guerras. E quando eles voltam para retomar esses postos, as mulheres falam, nós vamos continuar trabalhando fora e isso dá um choque geracional ali primeiro. Qual é o lugar, né, o papel da família nessa nova configuração e nessa nova composição. Sim. Então, não é que a mulher sai para trabalhar. A mulher ela está no mercado de trabalho e ela vai sendo absorvida em diversos outros processos. E isso muda a forma de pensar. Né? Então começa-se nesse momento até aquela ideia, tá, tudo bem, eu saio para poder ganhar dinheiro exatamente como os homens fazem, né? Quem é que fica em casa cuidando dos filhos? E essa é uma das questões que a gente mais debate, discute sobre desigualdade. Né? Por exemplo, é muito comum que se pergunte uma mulher numa entrevista de trabalho com quem vai ficar os filhos, mas não se pergunta aos homens. Exato. Né? Então, quando a gente fala isso, a gente está falando de família, de cuidados, de novas configurações, que o Ellerson vai dar aqui, né? Uma nova perspectiva pela psicologia. Mas a gente vai vendo que ao longo do tempo, a ideia de autoridade, né, de homens e mulheres nesse contexto de criação dos filhos, de ter novas configurações familiares, né, ela vai se dissolvendo num limite do século XXI aí, nesse início do século XXI, que a gente vai observando que isso muda para novas escolhas, inclusive de ter cachorro e gato como filho dentro de casa. Exato, isso mesmo. E o Ellerson, como é que fica isso emocionalmente para as famílias, filhos? Como é que fica isso tudo? Chega isso na clínica pra gente, Imagina. né? Hoje eu percebo assim, né, quando a gente pensa, principalmente nesses modelos, família monoparental, família extensa e essa família de pais recasados, a gente vê que isso impacta muito nas interações ali e na saúde mental, na saúde relacional. Pensando nessa família monoparental, que eu percebo assim na clínica, geralmente as mulheres, elas são as chefes aí desse lar, né? Por causa ou de viuvez, por causa de divórcio ou por causa de gravidez precoce, né? Então esse parceiro, esse vínculo afetivo não continuou depois, né, que o tempo foi avançando. São mulheres que se sentem muito sobrecarregadas, são mulheres muito estressadas por causa tanto do trabalho, de ser a provedora financeira, como também de cuidar dos filhos ali. Eu percebo assim na clínica que esses filhos costumam cada vez mais evitar de trazer problemas ali para essa mãe. Então são filhos às vezes que vão guardando muito para si as coisas que acontecem no dia a dia, os problemas, as dificuldades. São mulheres que elas não conseguem ter esse autocuidado, seja na saúde mental, seja na saúde física, por falta de tempo mesmo, estão sobrecarregadas, né? Família extensa, a gente consegue perceber assim, esses conflitos entre gerações, né? Por causa de dificuldades econômicas, né? Cada vez mais os filhos eles têm voltado ali pro lar dos pais, né? E às vezes a gente tem netos, filhos, avós, bisavós no mesmo contato ali, dentro do mesmo local. E aí esses conflitos entre gerações aparecem muito, a dificuldade de lidar com tecnologia, opiniões, informações são bombardeadas a todo instante. Os limites, eles costumam não ficar muito claros, né? As referências ali de pai, de mãe, muita gente cuidando de todo mundo ao mesmo tempo, isso costuma gerar muitas tensões, muitas ansiedades. E pensando nessa família também de recasamentos, antigamente tinha a figura do padrasto como substituto do pai, né? Sim. Só que cada vez mais, apesar do vínculo conjugal ele não ter continuado, esses pais continuam sendo pais. Os pais eles ainda têm participado mais assim da criação dos filhos, né? Sim. Então o padrasto, por exemplo, ele fica meio sem saber qual que vai ser o papel dele, o lugar dele. Então ele às vezes fica muito perdido ali, né? E essa conquista do amor dos filhos, dos enteados, da enteada, como que vai ser, o nível de complexidade ele amplia um pouco mais, porque às vezes tem esse divórcio e se cria uma expectativa de que nesse novo casamento
tudo aquilo que não foi suprido, que não foi sanado lá atrás, vai ser sanado agora. Então, é muita frustração também, muito sofrimento por causa disso, né? Imagino. André, vamos dar continuidade, a gente está quase acabando o bloco, mas que o assunto está muito bom. Eu gostaria de que você falasse um pouco para a gente sobre o pertencimento, identidade. A família ainda é importante para toda essa construção social? A gente estabelece vínculos, ela é importante sim para essa construção, né? Então, assim, a gente não acaba com a família e agora vamos botar o quê no lugar, né? Nós vamos num processo gradativo em que a gente vai entendendo e reconfigurando essas questões, né? Então, assim, se num futuro a gente vai ter uma família e que família vai ser, ainda não dá para ver, né? A gente tem, assim, flashes do que isso vem sendo construído ao longo do tempo. Um pouco por isso que o Wellerson está falando, recasamentos, novas configurações, ausência, às vezes, de desejo. A gente já fala nas ciências sociais de uma geração que chega e que não quer ter filho. Não porque filho é ruim, mas porque não quer pôr filhos num mundo climaticamente problemático. Então, isso já gera uma nova forma de ansiedade. E isso compromete a ideia que se tem de família. Né? Como assim não quer ter filhos? Né? Que distopia é essa que nós, humanamente, fomos pensados, projetados, organizados socialmente para esse contexto de família? Né? Se a gente vê isso, o Wellerson traz ali um retrospecto de como é que a família ela vem sendo pensada ao longo dos séculos, daqui para diante o que a gente vai fazer é isso. Então, assim, que tipo de família vai ser? Saberemos nós num futuro mais para adiante. Mas que esses vínculos e esses laços, eles são fundamentais ou fundantes para aquilo que a gente chama de sociedade. Então, pode ser que essas combinações, elas sejam um novo normal no final desse século que está aí adiante de nós, né? Ou desse milênio que também está começando. Então, ano que vem, a gente já chega aí a um quarto de século. Né? Então, a gente já chega aí a uma nova concepção que a gente vai trazendo e reconfigurando, né? Somos nós, os grandes arquitetos desse futuro e dessas novas possibilidades de relação, mas definitivamente de sociedade e de vinculações. Perfeito. E para finalizar, olha só, como que a gente pode pensar então numa questão de gestão emocional perante tudo isso? Eu vejo muito a importância do diálogo. Eu vejo que hoje as referências que a gente tinha no passado, elas estão sendo questionadas. A gente está numa fase de transição muito grande, assim, sobre novas possibilidades surgem a todo momento. E eu sinto que os pais, os filhos, eles têm se sentido muito perdidos, né, nessas configurações familiares. E a partir das conversações, eu gosto muito dessa palavra, assim, eu brinco muito assim no contexto terapêutico com as palavras, né, conversação. A partir do diálogo, a gente constrói realidades. Então, acho que o desafio é isso, é a gente conversar, a gente estudar mais. Ainda assim, no campo acadêmico, no senso comum, ainda se tem muito essa ideia desse modelo tradicional, desse modelo nuclear de família. E a concepção que eu tenho de família vai influenciar em políticas públicas, vai influenciar no tipo de intervenção enquanto terapeuta de casal que eu vou fazer. Então, a gente precisa validar, legitimar, a gente precisa dar palco para esses novos modelos que estão aí, e já existiam, mas agora também estão ganhando mais visibilidade, para que eles possam se afirmar e a gente possa conviver, aprender, entender, né, esses funcionamentos aí, e construir uma sociedade mais equitativa, mais igual. Muito bem. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Foram realmente pontuações importantíssimas para a gente entender o que é essa família do século XXI e para onde a gente pode ir. Ou como a André falou, a gente não sabe, mas quem sabe, vamos fazendo a nossa parte agora, no hoje, né? A adoção e o papel do acolhimento e o impacto positivo dessas famílias na vida das crianças e jovens é muito importante. E para falar sobre isso, estamos com a Rosiane Linhares, que é a psicóloga do Grupo de Apoio de Adoção de Belo Horizonte, e com a advogada da família, Laura Brito. Sejam bem-vindas, viu? Obrigada. Muito obrigada, Sueli. É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Vamos começar com você, Rosiane. Fala pra gente a importância, né, do GABH e como que é importante essa questão do acolhimento, da adoção e como esse impacto tem na vida das pessoas dentro deste novo formato de família do século XXI. Então, o GABH é um grupo de apoio à adoção, né, que já está aí com
uma boa caminhada em Belo Horizonte. Ele nasce das famílias adotivas que buscavam ali um suporte, né, naquele sofrimento sozinho diante da adoção, desse novo formato que se apresenta. E naquele momento entenderam que outros pais que vivenciam a mesma coisa poderia ser uma oportunidade de trocar experiências, trocar as dificuldades, dizer também dos sucessos, Legal. né? E hoje o grupo vai crescendo, ganhando, para além das famílias, um corpo técnico, né? Hoje nós somos 3 psicólogos, 2 assistentes sociais, 2 advogadas. Então aí faz todo o apoio psicossocial e jurídico dessas famílias, tanto no pré-adoção, né? Quando eu entro ali na fila, ou quando ainda estou pensando em entrar na fila da adoção, mas também quando eu recebo a minha criança, né? Legal. Então eu recebi minha criança ou minhas crianças, né? É um momento também de eu passar para uma nova etapa, né? De discutir junto com os meus pares e ganhar esse suporte todo deste grupo, né? Então essa é a importância do grupo de apoio à adoção, porque a gente não fica sozinho nesse novo modelo de parentalidade. Legal. Né? Então, seria um pouco isso. Muito bem. E Laura, conta pra gente quais são as principais mudanças sociais e legais dentro hoje, né, das legislações para esse processo de acolhimento, de adoção. Como é que funciona isso? Bom, boa tarde, né? Boa tarde. Como disse, é muito bom estar aqui. É claro que eu sempre me sinto assim, complementando a fala da Rosiane, que tem essa experiência do dia a dia, mas eu diria que, em termos de mudança social, o que vai mais ampliar a possibilidade desse acolhimento, dessa adoção, é uma compreensão de que a parentalidade por adoção, ela não precisa ser exatamente igual à parentalidade biológica. O que eu explico, né? Então, aquelas crianças que vão chegar na família, elas não precisam chegar bebês, né? Que a gente não precisa ter uma preocupação de uma similaridade física com os filhos, que a gente pode pensar sobre a possibilidade da adoção múltipla, ou seja, adotar irmãos. Se a gente tiver essa mudança de mentalidade, então a primeira mudança social, sem sombra de dúvidas, a gente aumenta a possibilidade de adoção e amplia, né, essa coisa tão interessante, tão bonita e tão importante que é a família. Agora, sobre mudança legal, é importante a gente falar, e essa é bem recente, é de setembro desse ano, Olha. houve uma alteração no ECA, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a legislação da adoção, para falar da obrigatoriedade de observação de cadastros estaduais e nacionais quando a gente for tratar da escolha ali, da possibilidade do encontro de pais já habilitados com crianças que podem ser adotadas. E aqui eu uso a expressão crianças para todo mundo que tem 0 a 18 anos, né? Na legislação internacional, criança tem essa amplitude de criança e adolescente. O que eu quero explicar sobre isso? Até recentemente, os cadastros eles eram obrigatoriamente observados dentro de uma mesma comarca. Então, eu estou em Belo Horizonte, eu pretendia adotar em Belo Horizonte, então tudo ia acontecer esse encontro de pais residentes aqui com crianças dentro de um cadastro da nossa própria comarca, que é Belo Horizonte. Isso podia gerar uma deformidade no sistema. Era conhecido, por exemplo, aqui na Grande Belo Horizonte, que era muito difícil conseguir adotar em Nova Lima, por exemplo, mas muito mais fácil de adotar em Belo Horizonte. Então, não fazia muito sentido, eu estava a poucos quilômetros de distância e havia uma dificuldade. Então, não havendo a possibilidade agora de adoção dentro da própria comarca, o juiz tem que consultar o cadastro estadual e depois um cadastro nacional. É claro que é mais complexo, porque haverá deslocamento, né, dentro do estado ou do país, mas para a gente poder fazer uma ampliação das possibilidades de adoção, porque eventualmente há até uma desistência do processo, porque ele se estende por tanto tempo, esses pais ficam tanto tempo nas filas, ou essa criança vai crescendo, né, e diminuindo suas chances de adoção, simplesmente porque não se cruzavam os dados fora da comarca. Então, essa alteração de 2024, ela é muito importante. Verdade, isso mesmo. Rosiane, como que você avalia essa diversidade de família, né, do século XXI? Tem vários pais que são mais velhos, tem pais que são separados, mas conseguiram casar de novo e têm filhos. Como que você avalia esse novo formato de família? O que você tem percebido? Então, pensando na adoção, né, no contexto do acolhimento dessas crianças e adolescentes, eu vejo como uma nova possibilidade. Né? Pensando que muitos dos meninos e meninas, né, e aí, né, com essa faixa etária tão extensa, hoje estão nas instituições de acolhimento, seja institucional, seja familiar. Se eu
estou num outro contexto familiar e oportunizo a essa criança também ter um novo contexto familiar, casou, né? Então, essas novas possibilidades, né? Então, inclusive solo, né? Eu sou mãe, mas eu quero ser mãe, mas eu ainda não tenho o meu companheiro. Eu tenho uma possibilidade de ter filhos se eu tenho o desejo da maternidade. Então, eu constituí uma nova família e nessa nova família eu também tenho o desejo da paternidade, da maternidade. Por que não optar pela adoção? Sim. E aí pensando muito no viés da proteção da criança, né? Porque nós, famílias adotivas, só existimos para proteger criança e adolescente, né? O desejo da maternidade é meu, mas eu só existo porque eu preciso ter uma função social de proteger essa criança, né? Verdade. Está lá prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, são novas possibilidades, tanto para essa família quanto para essas crianças. Isso mesmo. E Laura, na sua opinião, como que você avalia essa questão de impactos sociais e os benefícios para uma criança que pode ser acolhida? Nossa, são tantos, né? Mas vamos falar um pouquinho, assim, dessa questão de impacto social e de benefício. A gente tem que lembrar que se a gente pega a Constituição, se a gente pega a Legislação Internacional de Direitos Humanos, se a gente pega o ECA, que é uma legislação muito importante, uma referência mesmo, a ideia toda é que a criança ela tem uma proteção integral e prioritária. A criança ela deve sempre estar no centro e no núcleo importante daquela proteção. Mas falando sobre impacto social e sobre importância, eu acho que é muito importante a gente frisar que a adoção ela não pode ser enxergada nem como caridade, nem sob um aspecto econômico. Quem me ouve deve falar assim, isso é óbvio, mas isso não é óbvio. A gente ainda tem no nosso fundo, assim, no nosso inconsciente quase, uma ideia de que a adoção é uma salvação da pobreza, né, Rosiane? Então que ótimo que ela vai ser adotada, vai poder ir para uma escola privada, vai poder ter presente no Natal, eventualmente uma saúde melhor. E a gente tem que tirar isso da nossa cabeça. Verdade. A adoção, ela não é uma salvação de uma determinada condição econômica, porque para adotar, esses pais não precisam ter determinada condição econômica. Ela é uma nova forma de parentalidade. Nova, talvez nem seja a palavra adequada, porque ela existe desde sempre. Ela é mais uma das formas. A parentalidade, ela pode ser de natureza biológica, ela pode ser de natureza socioafetiva, ela pode ser adotiva, mas depois que ela acontece, ela se consolida, é como se eu riscasse esse adjetivo. Ela passa a ser parentalidade por si só e ela é a mesma parentalidade dali para frente. Então, o impacto social que a gente tem é esse encontro de proteção da criança, é esse encontro de realização das pessoas no âmbito familiar, mas eu acho muito importante a gente tentar desfazer essa coisa que a gente ainda tem no fundo, né, Rosiane? Tem muito, né? De que a adoção, ela só é ok se ela for uma salvação da pobreza. E isso não tem nada a ver. A adoção, ela só é ok se a criança é prioridade e se está todo mundo se realizando naquela formação de família. Perfeito. Isso é tão forte, assim, né? Completando. Além de psicóloga, eu sou mãe por adoção. E por muitas vezes, quando eu conto a minha história, as pessoas vêm me dar parabéns, né? Parabéns. Parabéns. Parabéns por quê? Oi, né? Porque você salvou esses meninos. Falei, não, eles me salvaram, talvez, né? Sim. Porque me tornou uma pessoa muito melhor do que eu era, a partir do momento que eu fui mãe. Então, assim, dá parabéns para eles que me suportam e me educam enquanto mãe, não para mim, né? Sim. Eles só atenderam um desejo que era meu de ser mãe e um desejo deles de ter uma nova família. É um encontro, não é uma caridade. Se a gente entra na adoção por caridade, a tendência, inclusive, é não dar certo. Sim. Porque aquele menino não quer dó, ele não quer pena, né? Ele quer a história ser dele é a amado. E história ele não deve dele. nada Ele quer para uma família. ninguém. Família não é conta corrente e essa criança Jamais. não deve Concordo, nada para ninguém. isso mesmo. Né? E é muito engraçado porque, infelizmente, a sociedade ela tem essa perspectiva, essa visão. E, inclusive, outro dia mesmo saiu uma notícia de pais que estavam querendo devolver a criança porque a criança não estava obedecendo. Oi! Não é uma mercadoria, pelo amor de Deus, gente. Não é uma mercadoria que, vou trocar, tenho 7 dias de experiência, 30 dias e vou trocar. Não, não é por aí. Então, por isso que é muito importante a fala de vocês neste lugar. Muito obrigada, viu? Pessoal, inclusive, olha só, a Gislene Almeida, ela é da Arquidiocese de BH, né? Que ela coordena o projeto Elos da Providência. E ela vai falar sobre o acolhimento das crianças e adolescentes e a importância da família. Vamos ver, gente, olha que legal.
O projeto Elos, ele tem como objetivo maior trabalhar o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, prevenir e combater a violência, em especial a violência doméstica contra crianças e adolescentes. Hoje nós atuamos em 3 comunidades aqui em Belo Horizonte, Comunidade do Taquaril, Aglomerado da Serra e Jardim Vitória, que são comunidades de alta vulnerabilidade e risco social, marcadas pelo tráfico de drogas, pela exploração do trabalho infantil, famílias com histórico de violência doméstica, uso abusivo de álcool e outras drogas. Mas nós sabemos da importância que é trabalhar e estar próximo das famílias que nós atendemos. E esse trabalho é feito por meio de um acompanhamento técnico. Para atuar nesses casos, hoje nós utilizamos a metodologia de trabalho social com famílias. Essa metodologia ela foi organizada pela Política Nacional de Assistência Social em 2004 e ela traz para nós sobre a matricialidade sociofamiliar. Isso significa colocar a família no centro. A família precisa ser uma referência para as crianças e para os adolescentes, independente dos diversos arranjos familiares que hoje existem na sociedade e da forma como essa família se organiza. Outro suporte legal que também embasa o nosso trabalho é o Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o seu artigo 4º, que traz para nós sobre o dever da família e da sociedade de um modo geral em garantir todos os direitos das crianças e dos adolescentes com absoluta prioridade. Então, nós entendemos que a família, independente da sua configuração, ela continua sendo um espaço privilegiado de convivência humana. Atualmente, o Projeto Elos conta com a equipe de psicólogos e assistentes sociais atuantes neste acompanhamento realizado a essas famílias. E nós trabalhamos juntamente com a rede, porque nós entendemos que o nosso trabalho ele precisa ser junto com a rede de proteção. Então, hoje é realizado atendimentos individuais, trabalho de grupo tanto com os adolescentes quanto com as famílias, encaminhamentos para a rede, estudo de casos e de forma conjunta esse trabalho vem sendo realizado nas comunidades e garantindo direitos a essas famílias. Muito legal, né, Rosiane? Muito. E que bom, né, que hoje a gente tem ampliado as possibilidades de acolhimento dessas crianças em família, né? É um passo, eu sempre brinco assim, quem dera se a gente equilibrasse essa balança e que a gente tivesse mais meninos em acolhimento familiar do que em acolhimento institucional. Porque ele se prepara para essa nova família. Sim. Diante de um acolhimento de uma outra família. Isso mesmo. Gente, já está acabando o nosso bloco, então eu gostaria que cada uma deixasse agora uma dica para quem está pensando em adotar, a importância, né, desse acolhimento de família dentro dessa perspectiva da família do século XXI. Pode começar, Rosiane, por favor. Então, eu acho que se preparar para a adoção mesmo, né? Assim, eu acho que as adoções bem-sucedidas são aquelas que a gente tem muita disponibilidade para se preparar para ela. E o que eu falo que é se preparar para ela? Primeiro é entender minimamente de criança e adolescente. Até para eu definir o perfil, se eu tenho possibilidade de ampliar, né? Se eu tenho possibilidade de receber um adolescente, um pré-adolescente, né? Não, se eu dou conta é de um bebê mesmo, mas para isso eu preciso entender o que cada faixa etária me proporciona. Qual que é a demanda, né, de cada um. Então, eu preciso me preparar e entender quem é esse criança e adolescente. O segundo é que nós estamos falando de criança e adolescente que tiveram seus direitos violados. Isso não é qualquer coisa. Sim. Eles têm no seu corpo a marca da violência. E aí eu não estou falando de violência física somente, né? Mas de várias violências. Eu costumo dizer que todos os sistemas erraram para que essa criança vá para a adoção. Então, o filho que chega para a gente, ele é o fruto de vários erros para trás. Né? Um erro de um governo que não olhou para essa família biológica e não apoiou essa família biológica para que ela quebrasse aquele ciclo de violência. E aí nós vamos elencar vários, né? Da própria família, que muitas vezes, por várias questões, não tem o suporte necessário. Então, a gente não pode desconsiderar isso. Os meus filhos, quando chegam, eles têm a sua história. E eu preciso respeitar essa história, entender essa história e entender que essa história faz o que eles são hoje. Muito bem. Então, não dá para eu achar que eu vou dormir todas as noites tranquilamente. Porque eu vivi na pele meus filhos com um terror noturno horroroso, porque a noite para eles era muito difícil, porque era onde vinham as lembranças das violências que eles sofreram. Sim. E Laura,
por favor. Bom, a sugestão que eu trago, né, é que essa preparação não aconteça só dentro de casa. Tudo bem, leia textos, veja vídeos, mas uma sugestão que eu dou é conheça a Vara Civil de Infância e Juventude de Belo Horizonte. Para quem está aqui, para quem não está, né, conheça a estrutura do judiciário. Ela é de alta complexidade para a proteção das crianças. É lá que a gente tem excelentes informações. Então saia de casa, coloque-se no balcão ali da vara. Como é que isso funciona? Qual é o formulário? Quais são os passos? Isso não te compromete com nada, mas te enche de informações de qualidade. Aqui em Belo Horizonte, hoje a Vara de Infância Civil fica no Prado, o seu prédio de origem é ali no Olegário Maciel, mas está em reforma. Então eu sugiro que as pessoas vão até a Vara de Infância e conheçam como é que ela funciona. Perfeito. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Obrigada. Quais são os desafios e benefícios dos novos modelos familiares e como que a escola e a igreja pode abordar isso? Para falar sobre isso, estamos com o Padre Jorge Alves, da Paróquia Santa Clara, lá do Buritis. Tudo certo, Padre? Tudo bem. Tá certinho, obrigado. todos os créditos da paróquia, tudo certinho? Ótimo. Ah, perfeito. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Por gentileza, Padre Jorge, fale pra gente, na sua visão, como que o senhor observa essa questão desses novos formatos, né, de família do século XXI perante a educação, como que a igreja ela pode abordar e ajudar neste quesito? Então, eu queria iniciar falando sobre o bairro Buritis, que é onde eu trabalho. É o bairro mais populoso de Belo Horizonte, justamente um bairro de família. Nós temos, sobretudo, famílias jovens, com os primeiros filhos, primeiras crianças naturalmente, adolescentes e primeiros jovens. E se percebe que os pais eles estão aprendendo cada vez mais a trabalhar com a educação dos filhos, sobretudo acompanhando esta modernidade que existe hoje, né? Hoje a educação ela está muito nas mãos também dos influencers e da família. A família precisa reaprender. Eu diria que o maior desafio, talvez, na educação é reaprender a educar. Mas não reaprender porque esqueceram. Quero dizer, reaprender no sentido de adaptar também às novidades, não deixando aquilo que é o núcleo da família. Então, no caso, a família precisa estar sempre como ponto principal na vida da pessoa, mas com uma abertura para ouvir também as outras realidades que se apresentam e se colocam também como desafios. São vários desafios. Eu creio que a questão da internet é um grande desafio, mas é também um grande apoio. E também esta questão de poder chegar a outros lugares através das redes de comunicação. Então, os pais precisam hoje estarem cada vez mais abertos, atentos, mas, sobretudo, mais amigos dos filhos. Perfeito. Eu acho que o diálogo é a chave principal para que a educação possa ser uma educação mais humanizada. E, justamente, entre família e escola, é preciso que os dois tenham a criança, o adolescente, o jovem, como um ponto de partida. Então, a escola ela precisa perceber aquilo que é trazido pela criança ou pelo aluno ou pelo seu formando para se adaptar. Então, hoje há uma dificuldade pedagógica nesse sentido, mas também há uma facilidade pedagógica se a escola tiver esse cunho humanístico. O que as escolas católicas, por exemplo, o nosso sistema Santa Maria, em Belo Horizonte, tenta fazer, né? Olhar o humano e, a partir do humano, olhar a necessidade que aquela criança traz. E, principalmente, porque a criança ela traz uma bagagem da sua família. Perfeito. Inclusive, Padre Jorge, o Luiz Hernandes, que é do Colégio Santa Maria, ele vai deixar um depoimento aqui para a gente para falar sobre como que o Colégio Santa Maria aborda essas questões. Vamos ver? Sim. Em primeiro lugar, a gente precisa acolher todas as pessoas que vêm até nós. A escola é lugar de afeto, é lugar de acolhida, é lugar essencial para a formação integral do ser humano. A nossa Constituição, ela afirma que os objetivos da educação, eles são, número 1, justamente a formação integral da pessoa, a preparação para a cidadania e também para o trabalho.
E essa responsabilidade é do Estado, é da família e é da sociedade. As formas de família. Nós temos a forma tradicional, nuclear. Um pai, uma mãe, seus filhos, sejam eles filhos biológicos ou adotivos. Nós temos as famílias monoparentais. Diversas situações da vida, a viuvez, o divórcio ou outras situações levam a que ou um pai ou uma mãe sejam solos e tenham que cuidar dos seus filhos. Nós temos famílias unipessoais, uma única pessoa, mas que tem diversos laços com a sociedade, com o seu conjunto, com os seus amigos, que cuida dos outros. Nós temos uma família ampliada. Pais, mães, mas também avós, avós, tios, primos, sobrinhos, que precisam estar em conjunto pela sobrevivência e também pelos laços do afeto. Nós temos as famílias homoparentais, quando casais do mesmo sexo têm seus filhos, sejam eles adotivos ou biológicos, convivendo naquela mesma família, ou mesmo apenas como casais. Nós temos as famílias de diferentes maneiras e o principal das famílias é o afeto. Por isso a escola, quando recebe todas essas configurações familiares para compor a comunidade escolar, ela é o lugar do acolhimento, do afeto e do respeito. No nosso colégio, nós temos feito cada vez mais um processo de abertura para os diferentes, para acolher as pessoas nas suas singularidades e tornar a escola um lugar seguro, um lugar onde cada um possa ser quem é e cultivar os valores, principalmente os valores do Evangelho, já que estamos em uma escola católica. Muito bem. Então, Padre Jorge, como que o senhor pode avaliar agora também a questão dessas diversidades de família, né? E como que a pastoral e a igreja ela pode acolher essa família do século XXI? Então, eu tenho um livro que achei interessante citar o nome do livro. Quando eu estudava o curso sobre família em Roma, então usamos um pouco esse livro. A família é ainda um negócio, ou em italiano um affare, mas não um negócio no sentido de negociar. Mas a família é ainda um ponto principal. Isso é muito interessante pensar. Sim, a família é ainda um ponto principal. A vida pastoral da igreja precisa estar, então, aberta a acolher essa família. Mas, sobretudo, pensar a família, claro, nós temos a família, digamos, tradicional, mas a família que vai também passando por realidades, se adaptando, e nós temos várias situações familiares, para não dizer só modelos de famílias, mas várias situações familiares. A pastoral da igreja, por exemplo, a pastoral familiar, que tem o seu modelo no trabalho do pré, do pós e dos casos especiais, ou seja, preparação para o casamento, o acompanhamento da vida familiar e o trabalho com as pessoas que estão em situações especiais. E aí que entra nessa situação especial os vários tipos de realidade das famílias que a pastoral precisa trabalhar. O Papa Francisco, na exortação Amoris Laetitia, ele vai dizer, é preciso integrar, acolher e trabalhar com a fragilidade. Então, como nós vamos trabalhar com essa fragilidade? Acolhendo, ouvindo e percebendo. Não há um modelo pastoral. E se alguém te disser, há um modelo pastoral para o trabalho com a família, está errado. Não há um modelo. Há uma orientação. A partir desta orientação, nós vamos acolher as famílias com dificuldades. Por exemplo, as escolas católicas têm todo um trabalho nesse sentido, de acolher, por exemplo, crianças que são filhos adotivos. E há uma realidade hoje enorme no Brasil em relação a isso. O bairro Buritis, mesmo onde eu trabalho, tem essa realidade. As famílias em que os filhos são cuidados de 15 dias pelo pai e pela mãe. Eu tenho a realidade em que o pai ficou com a criança e não a mãe. Sim. Então, como acolher? Como fazer com que essa criança se sinta integrada? E aí, então, cada realidade vai perceber. Eu não acho interessante falar
tem que ser assim, porque não tem que ser assim. Não tem uma fórmula pronta? Não tem uma forma. Verdade. Mas, sobretudo, o que é mais importante é fazer com que a pessoa se sinta acolhida na sua humanidade. Aliás, é o grande trabalho da igreja, né? Nós até falamos em italiano assim, a grande sfida, o grande compromisso da igreja. E o Papa Francisco tem falado isso, não só a igreja em geral, mas a igreja como pastoral, como ação pastoral, ela precisa ser uma igreja acolhedora. Gostaria que o senhor deixasse agora só uma sugestão, uma dica para as famílias, para pensarmos, né, nessa questão de acolhimento, enfim, como a gente pode rever e ter maior cuidado com a nossa família para ela ser mais próspera, né, e ter esse cuidado todo com escola, educação, filhos, dentro dessa família do século XXI. Eu vou dizer que mesmo no século XXI, a família pode se resgatar à mesa. Eu diria, resgatem o convívio familiar à mesa. É uma grande porta que se abre para que eles possam dialogar, conversar ali, saber um das dificuldades do outro, aquilo que viveram durante o dia. Então, se as famílias conseguirem pelo menos uma vez por semana se encontrarem à mesa, isso salvará a humanidade. Perfeito. Padre Jorge, muito obrigado pela sua participação, viu? Agradeço o convite, obrigado. Obrigada. 8 de dezembro é o Dia Nacional da Família, junto à data da Festa Imaculada Conceição, em que, inclusive, São José é o padroeiro da família. E para falar sobre família e fé, vamos conversar com o Padre Samuel Fidelis, o pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Seja muito bem-vindo, Padre Samuel, mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez por esse nosso bate-papo, encontro marcado. Isso mesmo, sempre maravilhoso, trazendo várias informações importantes para a gente. Importante. Isso mesmo. Padre Samuel, que nem comentei agora, é o Dia Nacional da Família, dia 8 de dezembro. Tem o dia também da Festa Imaculada Conceição. São José também, a gente não pode esquecer que também ele é padroeiro da família, apesar de estar um pouco mais distante agora de dezembro. Né? Mas como é que fica tudo isso? Essas figuras se encontram particularmente no calendário católico, porque estamos às vésperas do Natal. E não se pode pensar o Natal sem estas duas figuras centrais. A Virgem Maria, feita a Mãe de Deus, na docilidade do afeto, Deus se faz homem. E também São José, que é aquele que a acompanha, não como pai biológico do Cristo, mas como um pai putativo, portanto, que assume a Virgem Maria e o menino vem no pacote. Então, essa missão que ele experimenta, vivencia com dedicação, sendo um modelo para a igreja, para os homens e para os pais, de cercania, de cuidado, de dedicação. Muito bem. E, Padre Samuel, qual que é o papel da família na formação dos valores? E como que a igreja ela pode ajudar, né, mediar isso tudo? Então, toda família é uma célula de transmissão da vida. Do ponto de vista biológico, porque todos nós surgimos num contexto familiar, pelo menos em situações normais, claro, evidentemente, entendendo os atravessamentos, por exemplo, de uma gravidez meio no susto, via de regra a ideia é que se constitui a família e dali nós temos a origem, descendentes férteis, biologicamente falando. E essa realidade família, ela é muito própria da nossa constituição humana, porque toda família é uma espécie de abstração. O que eu quero dizer com isso? É biológico que dois indivíduos se unam, dos seus gametas gerem descendentes férteis. Agora, o enlace, os valores, as experiências, as memórias, a partilha da alma que é tecida a partir disso, é uma invenção humana. Portanto, nós diríamos que nos constituímos como seres humanos, nos expressamos como seres humanos, nos encontramos como seres humanos, particularmente a partir da família, que é uma célula máter, mãe, né, de transmissão da vida, e que é, pois, a base de tudo aquilo que é uma comunidade, uma sociedade e por aí vai. Então, tudo que se expressa nas nossas relações, numa comunidade, numa sociedade, num aglomerado, decorre daquilo que nós aprendemos naquela unidade, célula básica, que é a família. E aí, é o que nós entendemos depois como cidadão ou como colaborador, tudo decorre de uma experiência de fraternidade, de paternidade, que é o que a gente experimenta na socialização primária, para citar o Weber, né? Que é a família. Verdade. E, Padre Samuel, a gente observa também novos formatos de família, né? A monoparental, também tem os viúvos, as viúvas, né? Também dentro desse contexto. Tem aquelas famílias que se divorciaram e casaram de novo e assim constituem uma nova família e até um filho em comum. Como que o senhor observa isso?
Então, primeiro, para que nenhum de nós se escandalize. Essa noção de família que nós temos, né, o pai, a mãe e o filho, é uma noção muito contemporânea, pós-romantismo. Esta ideia do amor materno, desta família constituída com um centro maior na figura do pai e da mãe, é muito contemporâneo. Nós podemos citar vários exemplos na história. Já na perspectiva bíblica, pensemos quando Maria perde o menino Jesus. Fica 3 dias. Eu fico pensando, que mãe é essa que o filho some 3 dias? Ela pode... Por quê? Porque é uma noção bem judaica do kibbutz. Quer dizer, a educação dos filhos ela não está ligada à figura da mãe, mas é da comunidade. Tanto que Maria não estranha do menino ter se perdido. Ou pensemos em figuras históricas como o caso de uma própria Maria Antonieta, não é? Que choca quando ela tem uma preocupação de ela mesma cuidar dos filhos e não entregar para uma ama de leite, ou em casos controversos, vamos dizer, aí da monarquia da Inglaterra, com todo respeito à falecida Rainha Elizabeth, mas os imbróglios decorrentes do fato de que ela nunca teve assim, uma proximidade tão grande com Charles, né? Parece que sempre gostou do Eduardo, então quer dizer, porque o filho é a prova viva da morte dela, não é assim que acontece no reinado, então quer dizer, sempre foi embaraçoso. E essa noção de família que nós temos atualmente, né? Muito ligada ao pai, à mãe e o filho, é uma noção muito contemporânea, muito recente, e muito ligada às propagandas de margarina, não é? Então, até anteontem nós não tínhamos muito bem essa noção estabelecida do que era esse amor paterno, dessa figura do pai como alguém que fica grávido também, que está junto. Então, vai se ressignificando ao longo da história. Verdade. E por falar em história, me veio agora, sobre também a questão da adoção, que dentro da Bíblia nós temos Moisés, né? Claro, exatamente. E tudo isso, então, é muito interessante, né? É um excelente exemplo, quer dizer, Moisés pois, adotado pela filha do faraó, portanto, torna-se príncipe do Egito. Então, já na perspectiva bíblica, este é um grande exemplo, né, desta ideia de que, na verdade, todo filho é adotivo. Essa é uma descoberta contemporânea, mas que já tem bases lá no Antigo Testamento. O que quer dizer adotivo? No sentido de que o parto biológico é óbvio. Agora, o parto de meu filho, minha filha, a empatia, a cercania, a confiança da transferência de conhecimento é uma coisa que vai se dando e vai se ressignificando. Hoje nós, com muita naturalidade, entendemos que há determinados momentos onde uma mulher dá a luz biológica a uma criança, mas ela não se sente ligada a ela. Isso para nós não escandaliza, ou pelo menos não deveria. O fato de que pode sim acontecer que seja filho biologicamente falando, mas não se construa aquele laço da adoção propriamente dito, que é inevitável e que não vem pronto. Isso é importante. A adoção que uma mulher faz de uma criança, que um pai faz de uma criança, não é dado, não é natural. É um processo cultural, de experiência, de desafios e que entra num conflito na adolescência, porque eu estava ali conversando até agora com a maquiadora, quando o filho chega na adolescência, a impressão que o pai e que a mãe têm sequestrado meu menino, cadê? Porque esse que está aqui é um capeta batizado, né? Roubaram meu bebê. Eita. Então é isso, é um processo que não é natural, que vai se ressignificando, né? Verdade. E, Padre Samuel, quais são os principais desafios hoje que nós encontramos nessa questão de formato de família, sobre igreja, acolhimento? Como é que fica isso? Então, em primeiro lugar, eu diria para a Igreja Católica, tem uma dimensão embaraçosa, porque na perspectiva da fé cristã católica, um casamento propriamente dito é contraído entre um homem e uma mulher. A Igreja referencia uma base biológica, entendendo que, na verdade, o que é elevada à dignidade de sacramento corresponde a uma natureza, para ser redundante, natural. Então, a Igreja está muito ligada a isso quando ela pensa num sacramento, tanto que ainda hoje um sacramento dentro da Igreja Católica é feito entre um homem e uma mulher. Agora, evidentemente, com a liberdade própria dos ordenamentos, das configurações da sociedade, nós entendemos que há possibilidade de matrimônio e de enlace reconhecidos pela lei de outras configurações. Sim. Então, como padre católico, tem o dever de consciência de resguardar a noção do sacramento católico entre um homem e uma mulher. Agora, como cristão, como alguém que entende que a tolerância é um valor e que orientação sexual não significa diminuição de alguém, como tom de pele também não deve significar, é preciso ter uma perspectiva inclusiva com outras configurações familiares, que se não correspondem à compreensão da fé cristã católica do que é o matrimônio, de maneira nenhuma diminui, né,
a dignidade, o valor, a sensibilidade que temos para com essas novas configurações familiares. Então, resguarde-se o dogma, porque toda religião, inevitavelmente, tem dogmas, tem preceitos, tem compreensões, Sim. e, ao mesmo tempo, com muita liberdade para incluir, para adaptar, para aproximar, para ser sensível, para enxergar os valores que estão presentes nessas novas configurações familiares, que não raro até acabam sendo complementares ou, às vezes, até curativas daquilo que são os desequilíbrios de uma estrutura familiar tradicional. Né? Verdade. Quantos casais homoafetivos não adotam crianças que foram rejeitadas por uma família que tinha papai, mamãe e titio? Sim. Então nós não podemos ser hipócritas ao ponto de desconsiderar isso. Resguarde-se as duas coisas e ficamos com o que há de melhor. Verdade, muito bem. E Padre Samuel, agora chegou aquele momento que damos voz ao pessoal de casa para esclarecer suas dúvidas e curiosidades com o senhor. Então agora é a hora do quadro Padre Nosso. E queremos contar com a sua participação, hein, gente? Olha, se tiver alguma pergunta para o Padre Samuel, mande pelo WhatsApp, a gente quer ouvir vocês aí, ó. É o 319-9642-5473. Vamos lá as perguntas? Josilene Amaral. Padre Samuel, qual que é a visão da igreja para os casais que se separam e casam de novo, formando uma nova família? Eles podem comungar? Então, Josilene, esse é de fato um dos pontos embaraçosos dentro da perspectiva da igreja, porque a Igreja Católica se considera devedora da perspectiva bíblica. E lá na Bíblia, Jesus é muito enfático com essa ideia de que não há possibilidade de dispensar um ao outro, no sentido de que aquilo que Deus uniu, o homem não separe, está muito forte na perspectiva bíblica. E é embaraçoso até em questões históricas, não nos esqueçamos que um dos motivos, que na verdade foi só a gota d'água, o pivô, porque a questão era outra, mas a separação entre a Igreja Católica e a Igreja Anglicana é o desejo que Henrique VIII tinha de se casar de novo, porque não conseguia ter filhos homens, e ele foi matando sucessivamente todas as esposas, Deus nos livre disso, né? Mas é uma questão histórica aqui, inclusive para a gente refletir o quanto que, até um rápido disclaimer, né? Dados atualizados, a cada 10 minutos uma mulher é assassinada, vítima de crime, de feminicídio no mundo. É um dado muito sério, muito grave. Verdade. Então, quer dizer, aí, descolando do disclaimer, na Igreja Católica, o matrimônio, uma vez contraído, efetivado, ele é indissolúvel. Então, não há possibilidade de contrair um novo matrimônio, a não ser que um dos dois faleça, morra e por aí vai. Agora, o Papa Francisco, desde o início, tem insistido que nós tenhamos uma perspectiva de acolhida, não é? Resguardando-se a indissolubilidade do sacramento do matrimônio, entendendo estas possibilidades, né, de um segundo casamento, às vezes até mais efetivas, mais felizes, mais realizadas, de modo que o dogma da igreja não impeça de ter uma experiência de acolhida e de compreensão, né? De que, de fato, há uniões que não dão certo, por imaturidade, por questões várias e por aí vai. Aconselho também, como sacerdote católico, de que, na dissolução deste primeiro vínculo, procure o tribunal eclesiástico para ver o caminho, né, de uma declaração de nulidade, inclusive fazendo também um merchan, que é um programa nosso, Papo de Sacristia. Nós tratamos, né, até poucos dias atrás, sobre este tema do matrimônio, né? O que é um casamento, como podemos ter a declaração de nulidade de um casamento. Então, vale a pena conferir aqui nas nossas redes sociais. O canal Papo de Sacristia passa na TV Horizonte, sábado, meio-dia, domingo após a missa das 15, reflexões interessantes, né, sobre isso. Isso mesmo, fica o convite, hein, pessoal? Vão participar também. Agora vamos para a nossa segunda pergunta. Yuri Tasley, olha, diferente sobrenome, o nome também. Paróquia São João Batista. Como que o catolicismo se posiciona em relação a casais homossexuais que desejam se casar na igreja? Então, Yuri, como havia dito, não há possibilidade de um casamento, um sacramento católico entre pessoas do mesmo sexo. Então, esse é um limite, ao que tudo entendemos, intransponível da perspectiva de fé. Mais uma vez, destaco que a perspectiva dogmática da Igreja Católica ligada às Sagradas Escrituras e entendendo as Sagradas Escrituras como fundamentadas numa base biológica. Na perspectiva católica, um matrimônio, um casamento, é um consórcio entre um homem e uma mulher, destinado à constituição de uma família,
onde um tem para com o outro o desejo de um bem de maneira indissolúvel, caminhando para a unidade e destinada à geração de filhos. Então, nessa perspectiva bíblica, dogmática, biológica, a Igreja não entende como um sacramento, portanto, não concede a união de pessoas homoafetivas. Agora, o Papa Francisco, por exemplo, né, nos seus documentos aí recentes, por exemplo, nos autoriza a dar bênçãos aos casais homoafetivos, não entendendo isso na perspectiva católica como uma confirmação do sacramento, mas como uma sensibilidade, aquele afeto, a genuinidade, aquela constituição, né, que se dá entre pessoas do mesmo sexo. Então, de maneira nenhuma, a perspectiva dogmática que entendemos é intransponível, porque o sacramento, na perspectiva da fé cristã católica, é de direito divino, nos impeça de acolher, de querer bem, né? Então, até aproveito para dizer isso. Às vezes o pai e a mãe é católico, aí o filho se descobre homoafetivo, né? E aí tem um relacionamento, quer dizer, não coloca seu filho para fora de casa por conta disso, né? Sim. O filho ou filha, sei lá, o que seja, né? Então, quer dizer, seja fiel aos seus valores, seus princípios, mas de maneira nenhuma faça disso um lugar de exclusão, né, do seu filho, do seu neto, por conta disso, né? Inclua, aproxime, né? Então, acho que nós não temos que nos dividir porque cremos em perspectivas diferentes ou porque temos sensibilidades diferentes, né? Nós temos outras coisas mais sérias com que nos preocupar, né? Do que questão a isso, né? Então, eu diria resguardar aquilo que é a doutrina católica, orientar na perspectiva do que cremos como católicos, mas sem fazer disso um lugar de violência, um lugar de divisão, de exclusão, né? Nós não estamos aqui para isso, não fará bem a nós, né? Isso mesmo, até porque é bíblico, né? Amar ao próximo. Claro, né? Então, que é o maior de todos os mandamentos, antes de tudo, né? Isso mesmo. Padre Samuel, então gente, nós queremos contar com a sua participação também. Então, se você tiver alguma pergunta para o Padre Samuel, manda pelo WhatsApp 319 96 42 84 73. Padre Samuel, muitíssimo obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Muito bem. Grazi Zamboni já está aqui no estúdio. Grazi, seja bem-vinda mais um dia. Tudo bem? Boa tarde. Como está? Beleza, olha, hoje nós estamos falando sobre os novos formatos de família do século XXI. Certo. Inclusive, na sua experiência, né, como terapeuta, como que você consegue abordar estes temas dessas novos formatos, né, de família? Eu atendo um casal de mulheres, são lindas, por sinal, um beijo, elas vão saber. Mas eu vejo assim que nós temos que estar abertos a acolher, né, o que o Papa vem pedindo, né? Não me cabe, né? Eu falo assim, o terapeuta tem isso, nós não temos julgamento, né? A escuta sem julgamento. E eu acho que tem que partir desse princípio para mim e para todo mundo, né? E eu vejo que as famílias também estão se abrindo a acolher, sabe? Esse exemplo que eu citei, inclusive eu falei que falaria aqui, né? Elas moram com a mãe de uma delas e elas não têm problema na família, foram aceitas, tranquilo, é um casal como eu, como você é, né? Com casais héteros, mas dentro da realidade delas e eu acho que a gente só tem que acolher, que a igreja demorou um pouquinho até, né, para se abrir, né, e eu acho que tem muitas pessoas que as condenam, não só as mulheres, os homens também, né, mas que a gente tem que se abrir. E ontem eu falava disso em uma sessão, que o que acontece mais para trás, assim, alguns anos, eu vi duas situações que o pai chegou a separar da mãe, por conta da condição do filho. Então, assim, a culpa ser da mãe, eu acho que é um pouco pesado, né? Você atribuir isso à sua esposa, né? Acho que a culpa é sua, a genética veio de você? Algo do gênero? Se deu certo, é nosso, mas se deu errado, é sua culpa.
Entendeu? É igual o padre Samuel até comentou sobre o rei, né, lá da Inglaterra, que só tinha filhas mulheres. Sim. E aí foi matando todas as mulheres até chegar num herdeiro homem, né? Então é muito interessante ao mesmo tempo essa perspectiva. É algo que é pesado, né? Sim. Eu acho pesado. Porque Uau. assim, essas situações que eu trouxe são de pessoas que são meus amigos e que viveram, isso foi real, sabe? Assim, a separação dos pais por conta dessa situação, aí o afastamento deles da comunidade religiosa, o afastamento deles da cidade, entende? Uma exclusão. Então hoje já estão se abrindo, né? Porque eu vou deixar, eu tive, né? Claro. Vamos acolher. Verdade, exatamente. E em cima disso também, Graça, como que você observa as questões emocionais, sabe, dessas famílias? Hoje também a gente tem muito aquela família também que ficou viúva, casou de novo, aí acaba tendo um filho em comum, né, nesse casamento. E como que esses outros filhos, eles podem aceitar ou não? Na sua visão, como que você observa isso? De outros relacionamentos? Isso, de outros relacionamentos. Eu sou suspeita, né? Porque assim, o meu filho mais velho não é meu, né? Do meu coração, mas é meu, entende? Claro. Então, eu acho que não existe amor, eu vou bater sempre nessa tecla, se não for gerado no coração. Então, quando as pessoas pararem de associar que tudo passa só no sangue, né? Que daí entra no que o padre falou aí de uma linhagem, né? Não, assim, o amor que eu tenho por um, eu vou ter pelo outro. E poder, por exemplo, o meu neto tem 3 vós, olha que incrível. Maravilhoso. Agora, minha nora tem 2 sogras, não sei se é tão bom, né, gente? Eita. Mas eu sou uma sogra legal, né? Com certeza. Então, eu acho que é esse princípio de se somar e nunca de ficar se afastando, dividindo, sabe? Sim, verdade. Acho que as famílias estão se abrindo mais. Verdade. E dentro dos aspectos, dentro da igreja, como que você observa que a igreja ela pode ser mais acolhedora, mais empática nessas situações? Pode e deve, né? Porque isso vem do Papa, né? Nós temos documentos, encíclicas, que o Papa pede, né? Que nós sejamos uma igreja em acolhida. Aí teve a polêmica da bênção, né? Acho que o padre deve ter, não sei se vocês abordaram isso, mas com certeza Deus abençoa todos nós. Sim. Né? Não quer dizer que está sacramentando, é diferente. Sim. Mas eu vejo que a igreja tem que ter essa mão de acolher, esse braço, da pessoa se sentir em paz ali dentro. Coisa mais horrível é você estar num ambiente que você não se sente nele. Né? Então, assim, quando eu penso que eu me identifico com aquela doutrina, eu tenho que ser acolhida dentro dela. E aí, como eu vou agir dentro dela, à medida que eu vou conhecendo também, eu vou passando a me doar dentro daquilo, né? Sei os meus limites, o que não posso, o que pode, né? Os sacramentos que são permitidos, os que não são, mas eu posso estar ali, na presença de todos, né? Verdade. Eu acho que tem que ter essa abertura, sim. Os filhos tem que, né? Tinham muito essa questão, não pode batizar porque... Né? Não, cada sacramento é único, não condiz com o que eu fiz, né? Então, o meu filho não tem culpa do que eu sou. Muito bem. E fala pra gente um pouco dentro desse aspecto psicológico, sabe? Emocional para as famílias. Como é que isso fica? É como a gente iniciou falando, né? Eu acho que hoje está tendo essa abertura, né? Por conta do esclarecimento. Os pais também procuram a terapia, né? Eu acho que no primeiro momento assusta, mas, né, desde pequeno a gente já vai ensinando as crianças, né? Porque você tem que ensinar que ele é menininho, menininha, porém, né? Com o tempo ele vai ver situações diferentes e que tem que respeitar, que, né, isso vem de casa. E a terapia familiar é muito importante para ajudar isso tudo, certo? Aí, né, esse contexto de sentar e escutar ao lado de cada um, compreender onde há uma ferida e fazer essa pessoa se revisitar ali, né? Por que ela sente, o quê? É vergonha da sociedade? É da cobrança que ela recebeu familiar, da herança que ela tem de família? Ou é algo dela? Sim. E aí nós vamos trabalhar isso no individual. Perfeito. Entendeu? Muito bem, Gra. Ô, Gra, agora para a gente dar continuidade àquela nossa proposta de você sempre deixar aqui uma mensagem para as pessoas de casa, o que você preparou para a gente hoje? Hoje vamos falar de igualdade, né? Gente... que a gente possa se derramar, ser mais
para o outro no sentido de cobrar menos, de julgar menos. Não me cabe, né, olhar a vida do outro e ficar levando, né? Eu penso sempre naquela passagem da Samaritana, que ela está lá no poço e Jesus a perdoa e diz para ela, pode ir. E com certeza ela foi, mudou de vida, ela passa a ter um novo estilo de vida, mas ela continua sendo acusada. Com certeza, muitas vezes ela entrou no templo e foi assim, olha, aquela ali é a do poço. Mas ela não se importou com o que os outros estavam pensando. Então, que a gente não seja aquele que aponta, mas aquele que acolhe, né? Verdade. Porque todos nós temos um pouquinho de samaritana, né? Verdade. E tem aquele ditado, né, que diz que toda vez que você aponta um dedo, olha quantos tem para você, né? Eita, vamos repensar, né, sobre isso. Verdade. Gra, muito obrigada, viu? Imagina. Gente, olha a nossa mesa, ela está linda, como sempre, porque nós temos essas delícias que são lá do Convívio Emaús, gente, que tudo é preparado com muito amor e carinho, igual aos produtos feitos em casa. Hoje vamos experimentar o bolo tradicional. E se você quiser também encomendar essas e outras delícias, entre em contato pelo telefone 31 33 75 22 33 ou entre lá no perfil @saboresemaús. E você pode rever as entrevistas e matérias do Sala de Estar lá no canal do TVH no YouTube e assistir a nossa programação em tempo real. Aproveite também, siga a gente nas redes sociais, onde você encontra os melhores conteúdos da nossa programação. E lembrando também, né, Gra, quais são os canais? Que sempre pergunta, Suelen, quais são os canais que a gente passa, que você passa? Olha, a gente é o 30.1 HD TV Digital, tem o 159 do ValeNet, o 513 do Vivo TV. Bem, pessoal, muito obrigada a você de casa. Foi um prazer imenso estar com vocês nessa tarde. Eu sou a Suelen Rogando e eu te vejo no nosso próximo programa. Até mais!